No segundo domingo do tempo comum, encontramos-nos num período litúrgico que pode parecer comum à primeira vista com o nome comum. No entanto, o tempo comum é um termo litúrgico usado na Igreja Católica para descrever os períodos do ano litúrgico que não estão incluídos nas principais estações do Advento, Natal, Quaresma e Páscoa. O tempo comum é dividido em dois períodos. O primeiro período começa após o batismo do Senhor e continua até a quarta-feira de cinzas. O segundo período começa no domingo de Pentecostes e continua até o início do tempo do Advento novamente. Durante o tempo comum, a igreja veste-se de verde, que simboliza crescimento e esperança, convidando seus fiéis a considerar a plenitude dos ensinamentos e milagres de Jesus durante sua vida na terra. É um tempo de conversão, maturação e crescimento espiritual. No contexto do nosso crescimento espiritual, a igreja apresenta o tema da vocação nesse segundo domingo do tempo comum. Nossa vocação, o chamado de Deus, é semelhante ao encontro entre Deus e Samuel na primeira leitura. Esse trecho revela a dinâmica de chamada e resposta, ecoando a resposta de Samuel, que com a orientação de Eli, reconhece a voz de Deus. A humildade de Samuel e sua abertura para discernir sua vocação tornam-se um exemplo claro para nós. Ao nos voltarmos para o Evangelho, segundo João, testemunhamos João Batista apontando Jesus como o Cordeiro de Deus. Aqui o conceito teológico do Cordeiro de Deus significa Jesus como oferta sacrificial para a redenção da humanidade. André, um dos discípulos de João, que respondeu a esse chamado, ajudou seu irmão Pedro a encontrar Jesus. Isso ilustra a interconexão de nossas vocações individuais dentro da comunidade cristã mais ampla. Viver nossa vocação pode ser desafiador, espalhando as dificuldades enfrentadas pelos coríntios na época de São Paulo, como destacado na segunda leitura de hoje. Os coríntios lidavam com um contexto sociocultural complexo, marcado por desafios morais e ideologias filosóficas. Paulo aborda essas questões corajosamente, enfatizando a santificação do corpo pelo batismo e o chamado à santidade. Diante de vícios prevalentes como a fornicação e os outros pecados contra a pureza, Paulo lembra aos coríntios que seus corpos são templos do Espírito Santo, estando-os a usar seus corpos para a glória de Cristo. Amigos e amigas, enquanto percorremos o tempo comum, atendamos ao chamado de nossas vocações individuais, assim como Samuel e os apóstolos responderam ao chamado divino. Que possamos, como André, tornar-nos instrumentos para ajudar outros a encontrar Jesus. No meio das complexidades da vida e dos desafios da nossa época, como o abuso ou uso indevido da internet, etc., lembramos-nos de que nossos corpos são templos vivos, templos sagrados do Espírito Santo. E, como tal, devem ser dedicados à glória de Cristo, como resposta ao chamado que Ele nos fez no batismo. Que esse tempo comum seja um tempo de rico crescimento espiritual, onde encontramos esperança, aprofundamos nossa fé e respondemos de todo o coração à vocação única que Deus confiou a cada um de nós. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém. Então, irmãos e irmãs, se gostou do nosso vídeo, pode dar um like, se inscreva ao nosso canal e também compartilhe o nosso vídeo com os seus irmãos, irmãs e amigos em Cristo. Que Deus abençoe vocês como nos ajudam a compartilhar a mensagem de Cristo. Amém. Um ótimo domingo a todos vocês.